Queridos, eu vos cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gratidão a Deus por estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer aos irmãos, a confiança dos nossos irmãos, nosso pastor José, nosso presbítero Pedro, a liderança dos varões ali. Estivemos aqui no mês de julho, na primeira semana, num encontro maravilhoso entre os irmãos. Deus fez presente. Deus que fez presente na primeira sábado de julho, vai fazer presente também, se faz presente hoje aqui no segundo sábado de agosto, amém, queridos? Queridos, abra a tua Bíblia no livro do evangelista Marcos. Livro do evangelista Marcos. Desde já vos trago a saudação da nossa igreja irmã, a comunidade cristã Graça e Fé, que fica lá no bairro de Joana Bezerra, onde eu faço parte. Trago a saudação dos nossos pastores, presidente, pastor Islonildo, e nossa pastora Jaqueline para os irmãos, amém, queridas? Marcos capítulo de número 1. Eu quero começar do versículo 14, irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 14 até o versículo número 20. Quero agradecer os irmãos ali da mídia, amém? Faz um trabalho maravilhoso divulgando esse trabalho. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vocês de forma poderosa e abundante. Os irmãos encontraram, digo amém. Diz assim, queridos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Obrigado, meu irmão. Fecha teus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, em primeiro lugar, e quero te agradecer e dizer obrigado por este momento, Senhor. Peço que o Senhor possa abrir as portas das palavras, Senhor, e que nossos corações possam ser inundados com a tua presença nesta noite, e que possamos sair daqui, Senhor, sabendo que fomos chamados para sermos pescadores de almas na tua presença. Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Amados, texto bastante conhecido da igreja do Senhor, no livro do evangelista Marcos, que retrata a missão de Cristo e a missão da sua igreja aqui na terra. Vou ficar observando ali a hora, amém? Qualquer coisa, os irmãos podem puxar o paletó, a gravata, tá certo? Em nome de Jesus, ótimo. Então, querido, faz parte da missão da igreja do Senhor e a missão de Cristo. Os irmãos bem sabem que a missão de Cristo veio para nos resgatarmos e nos aproximarmos do nosso Criador, pois a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele começa seu ministério jejuando, orando e sendo batizado pelo profeta João no batismo do Rio Jordão. Após isso, ele enfrenta a tentação do deserto, contra o nosso adversário, o adversário da igreja, e vence. Após esse episódio, Cristo agora começa o seu ministério. E o interessante é que Cristo, quando começa o seu ministério, ele olha para si, olha para Israel, e ele precisava de fazer um exército, arregimentar pessoas. E ele começa ali a caminhar nas ruas de Cafarnaum, nas ruas subsequentes, e começa agora a convidar os discípulos para segui-lo, com o propósito de fazer com que o reino forte do Senhor fosse representado na terra, para fazer frente ao reino das trevas. E Cristo, quando vai passando
ele olha ali, naquela cidade da Galileia, e estava pregando o evangelho, e ele observa que havia 2 homens consertando a rede, limpando a rede, pois eles eram pescadores. A Bíblia diz que eles estavam lançando a rede ao mar, e Jesus Cristo passa diante dele e faz o convite e diz: segue-me. Olha que interessante, querido. A Bíblia diz que Deus, ele trabalha de uma forma diferente da dos homens. Porque eu garanto a vocês que se eu fosse regimentar pessoas para um rebanho, para fazer parte de uma missão, eu não ia no mar, eu não ia na beira da praia pegar ninguém, não vou mentir para vocês. A gente ia pegar os mais céleres da sociedade, para formar uma equipe muito forte, arrojada, consciente, intelectualmente forte, para ter os embates e os debates e ser aplaudido por todo mundo. Porque o clamor do homem social é assim, é andar do lado de pessoas influentes, que possa fazer influência mediante a ele e mediante aos outros. Que as pessoas, olha com quem o pastor João está andando, olha quem o pastor José está andando, olha quem o presbítero Pedro está andando, homens de influência. E isso, querido, isso vai massageando o nosso ego, não é isso? Porque a gente costuma dizer: você sabe quem eu conheço? Eu conheço, eu sou influente. Olha como Jesus Cristo é diferente. Ao invés de Jesus Cristo fazer isso, Jesus Cristo foi diferente. Ele vai lá no mar, pega 2 pessoas indutas, incultas, que não tinham tanta intelectualidade, mas eram homens trabalhadores, pescadores. E quando Jesus chega diante dele, diz: segue-me. Se fosse Jesus chegasse para mim, eu perguntaria para ele: quem é o Senhor? Para que me convidar para que eu possa segui-lo. Até porque eu não conhecia o Jesus. Mas Jesus tem um poder de persuasão tão grande, que quando eles olharam para Jesus, eles não pensaram 2 vezes. Eles largaram a rede e seguiram Jesus. Glória a Deus. Dá para você mensurar o poder de persuasão que esse nosso Jesus ele tem? Esse nosso Jesus, ele tem um poder de persuasão tão poderoso, querido, que a Bíblia diz que nações vão se curvar, reinos vão se curvar, bocas vão se curvar, joelhos vão se dobrar e vão dizer que só o Senhor é Deus. Só Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero dizer uma coisa, querido, que o homem queira ou não, que a sociedade queira ou não, que o inferno queira ou não, mas todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, ele tem um poder de persuasão. Quando eu olho para a igreja aqui presente, querido, eu começo a olhar e ver que cada um tem uma história aqui, cada um tem algo para dizer. Quando Jesus lançou o convite, e cada um faz uma introspectiva, uma retrospectiva, e diz assim: como eu era, como era para ser. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Antes de você pensar em estar aqui, querido, ele já sabia. Porque Deus não trabalha por um acaso, Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com projeto. E no projeto de Deus, ele já sabia que eu estaria aqui, que você estaria aqui. O projeto de Deus é antecipado. Então Jesus chegou primeiro. E Jesus olha para aqueles homens e convidam para segui-lo. E aqueles homens imediatamente larga a rede e segue a Jesus. E o interessante, olha o que Jesus disse para ele: vinde e eu vos farei pescadores. Primeiro ele faz um convite, depois ele prepara. Vê como Jesus é maravilhoso. Ele faz o convite e depois ele prepara. Senhor, eu não tenho condições. E daí? Moisés disse: eu sou pesado de língua. Chama meu irmão Arão, ele é eloquente. Ele sabe falar, ele é intelectual.
eu sou pesado de língua. Aí Deus faz. E daí? Jeremias diz: eu sou ainda uma criança. Aí Deus diz: sim. E daí? Eu não sei falar. Sim. E daí? Não quero saber se você sabe falar. Não quero saber se você sabe se expressar. Eu só estou dizendo: vinde. Eu estou lhe convidando. Deus vai convidar você nesta noite para uma missão que só você vai fazer. Mais ninguém. Mas ele diz: vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Eita, aí está a questão. Querido, Jesus vai justamente no meio da profissão deles e faz um paralelo. E pense o que o nó que Jesus deu na cabeça de Pedro e do seu irmão. Pense no nó que Jesus deu na cabeça de Tiago e de João. Espera aí, eu sou pescador, eu conheço do mar, eu manjo do mar, eu sei quando vai chover, eu sei quando o mar está para peixe, eu sei quando a maré vai estar alta, vai estar baixa. Mas esse negócio de ser pescador de homem, como é isso? Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que vai parecer estranho, mas é uma verdade. Deus é estranho. Deus é estranho. Porque estranho é aquilo que a gente não entende. Porque ele trabalha de forma estranha. Por quê? Porque ele veio para confundir aqueles que são e chamou aqueles que não são. Ele veio para confundir. Ele não chamou intelectuais. Ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E deixa eu te dizer uma coisa aí para tu te alegrar em nome de Jesus. Por esses dias eu vi um podcast, uma mulher, uma cantora da MPB. Eu já estava certo de comentar e o pau cantar, irmão. Porque tem uma coisa, para defender a fé eu vou até fundo, viu, irmão? O pau canta. E ela dizia: eu meti o pau nesse povo cristão, nesse povo crente. Aí depois me chamou a atenção, eu passei a estudar. Eu quero conhecer essa cultura cristã, como é esse negócio aí. Aí uma autora aí lançou um livro sobre os evangélicos. E ela disse que começou a ler. Quando ela começou a ler, ela disse: epa, conceito mudou. Porque todo mundo dizia que a gente era um povinho. Mas eu quero dizer para você que eles se enganaram. Porque nós somos a propriedade particular de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros deste mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: essa igreja é a coluna e firmeza da verdade. Quando Deus tirar essa igreja daqui, esse mundo arruína. Por isso que é o projeto de Deus. Veja como nós somos valorosos. E ela dizia: eu começava a olhar um povinho, mas eu comecei a estudar e ver que este povo é feito de pessoas brancas, pretas, altas, baixas, magras, gordas, idosos, idosas, crianças. Mas nenhum deles se vitimiza. Todos eles têm uma autoestima maravilhosa. E quando você pergunta, ele diz: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do rei. Agora eu passei a admirar este povo. Porque Deus faz assim, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aí Jesus chama os discípulos: vinde ser pescadores de homens. Entendi, foi mais nada. Como é ser pescadores de homens? É lançar a rede? É puxar? Aí Jesus assim: vinde, que eu vou te ensinar a ser pescadores de homens. E a gente vai entrar na história, querido. O que é ser pescadores de homens, irmãos?
Pescadores de homens não é só você lançar a rede e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ser pescadores de homens é mais forte do que isso, é mais profundo do que isso. A gente costuma entrar no ramo da filosofia, porque é letra, e dizer que pescadores de homens é apenas a gente lançar a palavra. Pescadores de homens é mais profundo do que isso. Por isso que Jesus nos comissionou, porque os anjos queriam fazer isso, mas eles não puderam fazer. Jesus Cristo pegou e confiou a gente para sermos esses pescadores. Mas a gente não tinha nenhuma capacidade, mas Ele foi nos ensinando a ser esses pescadores. E como é que a gente é esses pescadores, evangelista? Eu vou te dizer. Só o simples fato, a início, de você ter sua vida mudada por Cristo, já começa aí você ser pescadores de homens. Sabe por quê? Porque a sociedade, ele quer nos copiar. Ele nos vigia de dia e de noite. E quando a gente passa a servir ao Senhor Jesus Cristo, a gente já tem uma mudança. Sabe o que eles vão dizer? Olha quem ele era, olha quem ela era, olha como está mudado, olha como está mudada, olha o rosto dele, olha o brilho, olha a alegria. A coisa começa a mudar. Isso é uma verdade. Nós somos os modificadores da sociedade, queridos. E eu vou mais a fundo aí. Nós somos o legado dos nossos pais da igreja de antigamente. Por que isso? Porque nossos pais da igreja, quando fundaram a igreja, eles fundaram uma igreja pentecostal, uma igreja cheia de fogo, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de amor pelas almas e pelo evangelismo, de ver as mudanças. Nós viemos de uma geração que amava Jesus e amava levar a sua palavra. Jesus Cristo nos confiou isso. E através da salvação começa a mudança. Porque nós somos os transformadores dessa sociedade. Nós somos os pescadores que Cristo já está nos chamando. Segundo, querido, através da transformação, como é que a gente modifica? Não sendo chato. Porque ser cristão não é ser chato. Tem cristão por aí que não dá um bom dia a seu vizinho, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você ser cordial, é você ser herdeiro, é ordeiro, é você ser social e dizer assim, como é que você vai? Sabe que tua vizinha vai dizer, tá bom não, irmã, tá bom não, irmão, mas vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque tem uma solução, quem é Jesus? Você vai começar a abrir brecha para ser pescador e pescadora em Cristo Jesus. Certo pastor chegou para outro pastor e disse assim, pastor, eu estou com dificuldade. Ele disse, qual era a sua dificuldade? Eu tenho um vizinho que não gosta de crente. Ele odeia cristão. Ele sabe que eu sou pastor, quer conversar comigo. Mas todo dia na casa dele há uma confusão enorme. Já houve situações dele pegar a faca para o filho pegar a faca para ele, chamar a polícia, aquele processo todo. E eu não sei mais como proceder. Eu queria ajudar aquela família, mas como é que eu posso fazer para ajudar aquela família? O pastor disse assim, quando começar aquela confusão, fecha a porta da tua casa, direciona a mão para a casa dele e começa a orar. E começa a orar. Começa a orar. Passou-se o tempo. Aquele pastor liga novamente para esse pastor e diz, pastor, deu jeito. Isso que foi? Começou uma confusão lá. E eu fechei a porta da minha casa para ele não me ver, porque ele odeia crente. E eu comecei a orar, Senhor, vai lá. Espírito Santo, vai lá. Passou-se alguns minutos. Algo bate na minha porta. Quando eu olho era ele com os olhos de banhado e lágrimas. Disse, pastor, ora pela minha casa. Ora por mim, porque aquela casa tem um maligno lá, tem um demônio, que toda vez eu brigo com meu filho briga comigo. Ora por mim, para que Deus, o teu Deus faça uma obra. Aquela família se converteu para Jesus. Isso é ser pescador. É você ir e começar com o teu legado, levar Jesus para as vidas. Vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Agora vamos para o legado. O legado que Jesus deixou
o legado de ser pescador, o legado do convite. Quando Ele convida, Ele se responsabiliza, Ele nos ensina. Jesus não vai convidar ninguém se Ele não tem a capacidade de poder desenvolver você. E nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos dizer 3 coisas. Jesus salva, Jesus cura, batiza e leva o homem para o céu. Você já percebeu como a igreja cresceu com esse slogan? Não precisou de mensagens mirabolantes de púlpito de igreja. Não precisou de ninguém falando com tanta eloquência e tanto bonito. Jesus começou a usar as coisas simples e começou a enfrentar nações através do seu evangelho. Vidas começaram a ser impactadas pela simplicidade da palavra, pela simplicidade do chamado de ser pescadores de homens. Porque nós estamos acostumados a ver a coisa potentosa. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisa que é ilusória, tem coisa que é só para os olhos verem, mas no fim é capa, não tem nada, não tem fruto, não tem produtividade. Mas Deus nesta noite quer sacudir a igreja para a produtividade. Não adianta ter essa igreja aqui lotada e não ter a produtividade. O que adianta a gente viver de uma fachada de evangelho, onde de fato e de direito olha para o Brasil, e eu questiono como é que uma nação que diz que tem quase 90% de cristão, mas vive no tráfico de drogas. As facções estão dominando nossa nação. Por que isso? Porque nós abrimos mão desse legado. Nós nos afrouxamos, nós começamos a ter medo, nós nos acomodamos. Jesus nos chamou para sermos o diferencial dessa terra. E eu quero dizer uma coisa nesta noite: Deus vai levantar homens e mulheres aqui que vai fazer a diferença nesse bairro, neste estado, e vai inflamar o Brasil. Como é que a gente pode permitir, querido, que no quarteirão da nossa casa o filhozinho da irmã lá que foi desviado está comandando o tráfico? Tantas mães agora que estão chorando, pagando seu preço, e pais, porque seus filhos foram tomados pelo advento e a facilitação do que este mundo oferece, e foram arrebatados. E olha o legado que a gente recebeu. Nós recebemos um legado da década de 90, que a gente não tinha televisão, a gente não tinha internet, a gente tinha apenas um orelhão que era de ficha, e depois veio ser de cartão. Mas eu tenho uma coisa: nos domingos à tarde, essas ruas eram bombardeadas pelo poder da palavra de Deus. O evangelho era pregado, o futebol parava, o bar silenciava para ouvir a pregação da palavra do Senhor. A mensagem era semeada, e o Espírito Santo de Deus ficava no ouvido daquele pecador: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pessoas que estavam à margem da sociedade, prestes a morrer, mas chegava um irmãozinho com a literatura e dizia assim: ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mensagem que transformava a vida, mensagem que arrebatava corações. Mas esse que Jesus está dizendo: vinde, vinde, e eu vos farei pescadores. Eu ainda creio que Deus vai mandar uma unção de avivamento sobre nossas vidas. Ele vai reerguer o seu exército. A oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu ainda creio que Jesus vai passar em Cafarnaum
vai chegar em Nazaré da nossa vida e vai dizer: está fazendo o que aí, meu filho? Senhor, vinde, se levante, que eu vou te fazer pescadores de vidas, de homens, de almas. Aleluia. E eu vou profetizar aqui nesta noite, irmãos, debaixo da palavra do Senhor. A coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Porque através destas festividades e com este tema, Jesus vai mover corações. E vai ter pessoas aqui que vai ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, com unção de ousadia, e vai começar a fazer a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente costuma a falar de Charles Finney, príncipe dos pregadores. A gente costuma falar de Moody, o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. A gente costuma falar de John Wesley, o homem que levou o evangelho a milhares de vidas que foram arrebatadas pelo poder da palavra do Senhor. A gente fala do grande pregador do século XX, Billy Graham, que Deus já o levou, era um grande evangelista da palavra do Senhor. A gente costuma a exaltar esses homens porque foram homens de Deus, que levaram a palavra, que foram cheios, que fizeram a diferença. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ainda procura corações no pleno século XXI para fazer a diferença também. Porque a história diz, e alguns irmãos sabem aqui muito bem, que quando Billy Graham fez uma excursão para a terra de John Wesley e começaram a ver o museu, começaram a entrar na sala que ele orava, olharam tudo, e quando a excursão acabou, houve falta de um jovem adolescente no ônibus, e todo mundo dizia: olha, está faltando um jovem, um adolescente Billy Graham. Todo mundo vai: onde é que está este jovem? Começa a procurar Billy Graham de um lado para o outro, ninguém encontrava. Acharam por bem de voltar na casa de John Wesley, onde era um museu. E quando chegaram lá, ele estava de joelho, onde John Wesley colocava seus joelhos e dizia: Senhor, eu quero a unção desse homem, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser usado igual a esse homem. E os irmãos sabem que nas cruzadas de Billy Graham, quando ele começava a fazer o convite, era uma palavra simples, não era rebuscada. Mas quando ele começava a fazer o convite, o estádio descia de gente aceitando Jesus como seu Salvador. Pergunto: é difícil Deus fazer isso? Não. O que é que impede? O meu comodismo, o meu sono do domingo à tarde, a minha programação à tarde, o meu futebol, a minha praia, o meu lazer. Mas tem vida lá, esperando por você. Uma palavra da tua boca vai fazer a diferença sobre essas vidas. Vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Palavra-chave que fecha nossos corações e que a gente para refletir. E a gente se bate numa realidade chocante. E que pasmem vocês aqui. E eu vou dizer, viu, pastores, aqui, um índice muito alto de homens que aqui na igreja, bênção de Deus, quando é em casa, só a graça de Jesus. Delegacias com ocorrência de agressões. O que é isso, irmão? Cadê o vinho de Jesus? O vinho de Jesus transforma, regenera o ser humano degradado. O vinho de Jesus, ele respalda, ele nos transforma, ele nos transporta do reino das trevas para o seu amor.
Quantas pessoas que receberam o vídeo de Jesus, que chegavam em casa e as mães ficavam desesperadas com os filhos, porque sabia que ia ser espancada. E os homens empurravam a porta, não, eles arrombavam a porta, porque estavam embriagados. Mas de repente, quando ouviu o vídeo de Jesus, isso aqui, ó, na porta, e as mulheres diziam: isso não é o seu pai, não. Isso não é o seu pai, porque o seu pai já chega arrombando a porta. E aquilo bate, e quando ela vai abrir, é ele entrando calado. E ela não entende o que é isso, o que aconteceu. O homem vai colocar a janta e começa a chorar. O que tu está chorando, homem? Morreu alguém? Não, eu aceitei Jesus como Salvador. O vinde de Jesus chegou no coração e transformou. Precisamos levar esse legado, querido. Não podemos deixar esse legado morrer. É algo que nos move todos os dias como igreja do Senhor, porque a igreja é fazer diferença em meio à sociedade corrupta, caída pelo pecado. Mas Jesus está chamando homens e mulheres: vinde, 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 eu vos farei pescadores de homens de almas. Sobre nós, igreja do Senhor, pesa essa responsabilidade. E o melhor é que Jesus nos dá essa responsabilidade. Ruim seria se Jesus não desse essa responsabilidade para a gente. Sabe por quê? A gente ia se sentir inútil. Você já percebeu na empresa, quando ninguém te chama para nada, quando as pessoas te escanteiam, o patrão desdenha de você, o que é que você se sente? Um zero à esquerda. É assim como o mundo diz. Um zero ninguém. Desdenha de você, diz isso, não é? Jesus fez diferente. Jesus comissionou a mim e a você. Jesus confiou a mim e a você. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas Jesus disse: não, eu vou dizer a você, quando eu chamo e eu vou lá, eu vou naquilo que ninguém dá nada. Não, isso aqui tá bom. Não, esse aqui tá podre, eu quero, vem cá. Isso aqui tá podre, ninguém quer, não, eu quero. Isso aqui tá estragado, ninguém, não, eu quero. Ele nos escolheu onde todo mundo nos rejeitava e nos trouxe para aqui, ó. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É aí onde a Bíblia diz que onde reinou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o diabo achava que tinha terreno para vencer, para conquistar, presbítero Pedro, ele disse: eu vou lá e vou destruir as obras do diabo. Glória a Deus por isso, que ele foi lá e destruiu as obras do diabo. E eu e você estamos aqui nesta noite porque nós era obra, agora nós somos chamados por Deus. Aleluia. Eita, que chamado maravilhoso. E tem uma coisa, ele não chama todo mundo, pastor José. Ele não chama todo mundo, mas ele chamou você. Eita glória. Se sinta importante nesta noite. Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreve algumas cartas, sabe o que ele diz? Que eu e você somos embaixadores dele. Você é um representante de Cristo. Onde você chegar, vai ter uma esfera espiritual que vai te conhecer e vai dizer assim: chegou o embaixador aí, olha, de Cristo. Ele vai acabar com nossa festinha aqui. Porque quando você chega como embaixador de Cristo, você chega como um ganhador de alma, você chega como um pescador de alma. E quando você chega, o inferno se reúne, mas é vencido, porque quem está com você é maior do que está com ele.
Ele, quando comissionou 70 discípulos, ele disse: vai na cidade pregar. Tu vai na cidade pregar e tu vai bater. A casa que tu saudar com a paz, que não entrar com a paz volta. Mas tem o seguinte: olha, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpião e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Cristo nos dá uma autoridade para a gente pisar as arapucas de Satanás e não nos fazer dano algum. Porque Ele nos comissiona, Ele nos dá esse poder, essa autoridade de sermos pescadores de vidas, de homens, de almas. Aí olha que os discípulos chegaram para Ele dizendo: Senhor, no Teu nome eu vi demônio ser expulso. No Teu nome eu vi paralítico levantar, surdo ouvir, mudo falar. No Teu nome eu vi pessoas rendidas aos Seus pés, dizendo: eu quero Jesus. Aleluia. Jesus te deu poder nesta noite, querido. Usa o poder que tu tem. Esta tua mão aí tem poder, esta tua boca tem poder para fazer a mudança. Ele lhe chamou para isso, para ser pescadores de homens. Seja pescador na tua empresa, seja pescador no teu trabalho, na tua rua, no teu bairro, na tua sociedade. Porque Cristo conta com você nesta noite. Ele vai te usar com poder e autoridade. Ele vai te dar intrepidez. A vergonha vai sair. E aos poucos Deus vai começar a te usar. E você vai ver a mudança e a transformação. Porque Ele te chamou para ser pescadores. Vinde e te farei. Venha, que Jesus vai te ensinar a você ser pescadora e pescadores. Para eu concluir nesta noite, querido, além do legado que Cristo nos deu, o legado que a geração passada nos deu. E deixa eu te dizer uma coisa: não deixa o legado cair, irmãos. Levanta essa cabeça aí. Porque a gente tem um Deus todo-poderoso. E deixa eu te dizer algo. Ontem, dando aula na escola de teologia, um aluno me perguntou: mas professor, me diga uma coisa, se a terra é que gira em torno do sol, como é que diz lá na Bíblia que o sol parou? Eu olhei para ele e disse: eita glória. Me explique agora. Se eu vou te explicar, querido. Para os homens era mais fácil dizer que o sol parou, né? Deus só gosta do impossível. Deus só gosta do impossível para mostrar a sua grandeza. A terra gira em torno de mais de 1000 quilômetros em torno do seu eixo. Quem está em casa pode pesquisar isso aí no Google. Quem já andou aqui de ônibus? Todo mundo, né? Você já percebeu quando o motorista está em 60, só em 60 por hora, tá bom? E quando ele dá aquela freada da bruxa, o que é que acontece? Todo mundo que está atrás vai para onde? Para frente. Gente se arrebenta, se machuca, né? 60 por hora. Em 1000 quilômetros por hora. E aí? Sabe o que os cientistas disseram? Que 1000 quilômetros por hora a Terra explodia. Porque ela ia parar de um jeito que o ciclo não ia aguentar. Ela explodia. Eu disse: para Deus é mais fácil, tá bom aqui, ó. Eu sou o Criador, para a terra, pão. Com o dedo. Parou a terra. Para dar vitória ao seu povo na guerra. Para Deus cumprir o propósito na minha e na tua vida. Deus para a terra. Com apenas um dedo, se Ele quiser. Para que eu e você seja vitorioso na guerra. E a gente está enfrentando uma guerra espiritual no Brasil. E Deus nos chama para ser militante dessa guerra. Ele diz assim: Senhor, conte comigo. Estou largando a rede agora.
agora me alista como um soldado teu. Porque nessa batalha eu quero batalhar, porque eu sei que eu vou ser vitorioso e vitoriosa. Porque tu estás comigo e me chamaste. E eu estou dizendo, igual o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Que Deus possa achar coração nesta noite, igual o coração de Isaías, aberto para o chamado, para o legado de Cristo, que é de ser pescadores de almas. Que Deus ajude a igreja. Que Deus abençoe. Talvez eu estou nem aí, viu? Não me preocupo. Foi pesado? Foi. Mas era o que eu e você precisava ouvir. E deixa eu dizer uma coisa: Deus vai tirar a sua igreja da zona de conforto. Tá pensando que é só lançar a redinha no mar? Deus tirou, Jesus Cristo tirou Pedro, João, Tiago da zona de conforto, porque o seu chamado é imperativo, não tem negociação. Ou a igreja inflama, ou ela é passada por cima. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo disse que esta igreja está firmada sobre uma rocha, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Essa igreja do Senhor vai ser renovada e vai passar por cima do diabo como uma locomotiva. E vidas vão ser transformadas. Bairro de Passarinho vai ser transformado. Alto da Conquista vai ser transformado. Porque Deus está levantando homens e mulheres para ser pescadores deles e usado no poder da palavra para transformar vidas, bairros, comunidades, famílias serão restauradas, porque Deus vai usar você na palavra dele para ser pescadores de homens e de mulheres. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus ajude. Que ano que vem, se Jesus não arrebatar a igreja, a gente vai ver essa quantidade de varões maiores. Desculpa aí, irmãs, viu? A gente vai ver os varões dobrando aí. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. Porque Deus vai lá no tráfico. Não é emoção. Não é emoção, é Bíblia. É chamado. Deus vai lá no tráfico e vai chamar filho de crente que está lá. Deus vai lá no presídio e vai ter encontro com alguém. Porque Deus está levantando um exército para levar a sua palavra. E o reino do inferno vai ser abalado e aniquilado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. E agradeço em nome de Jesus.